Terceiro e último bloco da entrevista com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni, meu amigo. Agora estamos na Rede Globo. Então, na Rede Globo, o Walter me convidou e naquele momento quem tinha levado o Walter para lá era o Joe Wallach. Joe Wallach era um gerente de uma das TVs do Time Life em São Diego e havia vindo para o Brasil para tentar recuperar a situação da Time Life aqui da TV Globo, porque tinha um gasto muito dinheiro aqui e havia sido um desastre. A TV Globo estava em quarto lugar aqui no Rio de Janeiro, não tinha São Paulo ainda naquele momento, e o Walter me convidou para ir para lá. Naquele momento eu estava me considerando velho, eu tinha 30 anos de idade, o Walter também tinha 30 anos de idade. Walter Clark, você está falando. Walter Clark. Então ele disse, Walter, eu vou com você para a TV Globo, mas com uma condição, é minha última aventura. Eu já passei por todas as emissoras de televisão, passei por 8 agências de publicidade, tive uma produtora. Então, assim, esse momento, se realmente a gente for começar, eu vou trabalhar até o final. Se eu brigar com você, eu vou ficar. Se eu brigar com o Dr. Roberto, eu vou ficar. Eu vou ficar de qualquer maneira. E se não der certo a TV Globo, eu vou ficar também. Não há jeito. Então, é o meu último desafio. Então, o Walter falou assim, é o nosso último desafio. O Walter tinha passado pela Rádio Tamoio, tinha começado como assistente de direção da TV Rio, na parte comercial. Ele era o diretor comercial da TV Rio, que era a emissora de maior sucesso no Rio de Janeiro, mas era a emissora de maior sucesso comercial no Brasil. E com o Roberto Montoro, que era o diretor de São Paulo, os dois foram para a Globo, e aí eu seria essa peça que ia juntar com eles lá. Eu aceitei com essa condição. Então, a coisa que me parecia e que fazia assim, um certo vácuo dentro da minha carreira, como é que a gente, nos veículos de publicidade, tratava tão mal a publicidade. Então, eu digo, vamos começar a fazer o seguinte, um modelo de exibição comercial, para atrair nossos clientes. Nós precisamos de dinheiro. O Dr. Roberto não tinha, ele veio empenhado tudo que ele tinha, o Time Life estava saindo, e nós só tínhamos um jeito de buscar dinheiro, nas agências de publicidade. Eles teriam que financiar. Desde que a propaganda fosse bem apresentada. A nossa ideia. Então, eu achei que nós tínhamos, então criei dentro da TV Globo duas coisas. Primeiro, que a necessidade de que os clientes entregassem mais de uma cópia dos seus filmes. E quando tivesse essa cópia riscada, tal, nós pudéssemos pedir mais uma outra cópia. Coloquei todo mundo trabalhando de luva branca no Telecine para evitar. Os comerciais iam lá com mancha de impressão digital, com riscos, coisas desse tipo. Para que isso fosse feito de uma maneira. Olha a qualidade. Hein? E depois conseguimos montar uma faixa de segurança para não haver problema de exibição Telecine. Gravávamos os comerciais todos e editávamos numa fita de videotape. Nós tínhamos uma máquina mais baratinha da Sony que fazia a faixa de segurança. Então, o comercial só ia no Telecine se houvesse uma pane na faixa de segurança. A faixa de segurança era toda ela editada em vídeo, então que permitia que os comerciais tivessem uma qualidade de som e de imagem melhor. Eu quis equiparar o nível de exibição de comercial com o nível de exibição, pelo menos do ponto de vista estético, da televisão. E depois batalhar por uma renovação de conteúdo. Quando eu cheguei na TV Globo, o Walter já havia contratado a Glória Magadã, a Dercy Gonçalves já estava lá. Então eu disse ao Walter que eu teria que, com o tempo, mudar a Glória Magadã. Era uma coisa que ele tinha feito um grande investimento nela e assumido grandes compromissos. De forma que foi uma primeira batalha minha, para me livrar da dona Glória Magadã. Nós conseguimos. Eu preparei um ardil para ela. Então, eu fiz descobri uma brecha no contrato e mandei o pacote provocá-la. E ela chegou e disse, não, então eu disse o pacote para ela, se você pedir demissão, o Boni não vai aceitar. E ela pediu demissão e eu aceitei. Mais uma exclusiva nossa. Eu aceitei. Então, aí começamos a trabalhar no conteúdo. Aí nós tivemos que substituir, eu adorava a Dercy, mas tivemos que substituir a Dercy. Minha preocupação fundamental era o jornalismo. Começamos a trabalhar no sentido de ter o jornalismo em rede nacional. Fizemos o Jornal Nacional, que foi uma ideia do Arce, usado no Brasil, embora os jornais nacionais
já existisse há muito tempo nos Estados Unidos, os jornais de rede, mas quem arranjou dinheiro para fazer o Jornal Nacional foi o ARCE. Nós colocamos no ar, prevaleceu o modelo que eu e o Armando Nogueira queríamos, que era diferente do que está hoje no ar, mas esse modelo que está aí foi o modelo que nós queríamos. Antigamente pensavam que cada praça entraria com o seu locutor. Essa é uma coisa estranhíssima, né? Eles imaginavam isso. Graças a Deus, a nossa Embratel não tinha condição de fazer com que entrassem todos os locutores da praça. Então eu criei esse jornal das 7 horas, que antecede o Jornal Nacional. Que era das praças, existe até hoje. Para as praças usarem. E coloquei esses nomes, SPTV e tal, eu coloquei esses nomes. E entreguei para as praças esse jornal, para a gente ficar livre para o Jornal Nacional. Então, que foi um formato criado por mim, pelo Armando e pela Alice Maria. Agora uma pergunta, desculpe te interromper. Era um formato mais formal, claro, o jornalismo. Certo. Agora não é tão formal. O que eu acho que o Jornal Nacional é exemplo do que se faz no mundo inteiro, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. O Jornal Nacional é um diário oficial. Então ele precisa, ele não necessita ser informal, ele precisa ser institucional. Informal é o Jornal da Tarde, que deve ter, fala sobre tempo, sobre trânsito, fala sobre espetáculos da cidade, coisas desse tipo. Mas o Jornal Nacional é um diário formal. Eu adoro o Bonner, o senhor editor, o senhor apresentador, as pessoas, a Renata Vasconcelos é uma paixão. Então nós temos hoje uma dupla de apresentadores fantástica. E o jornalismo da Globo hoje faz um jornalismo equivalente ou melhor do que a maior parte do jornalismo do mundo inteiro. Mas eu realmente não gosto de misturar a informalidade com a respeitabilidade que o Jornal Nacional precisa. Por exemplo, não sei se é esse, chamar de Maju, Maria Eu não gosto, não gosto. Maju, não gosto de Maju. Então ela podia virar e dizer para o Boni, ô Bobô. Não dá. Então, eu não gosto. Eu acho que isso aí, você sai de uma notícia séria, e agora vamos, não dá para misturar essas duas coisas. Então, eu não gosto de rádio que toca Beethoven e toca pagode, ou toca axé. Não dá para misturar. Não dá para fazer as duas coisas. Mas vamos em frente, depois do Jornal Nacional. Bom, então eu fiz um esforço muito grande para melhorar o conteúdo. O Walter ficou na TV Globo de 66 a 77. Eu fiquei 31 anos na TV Globo e sempre tentei mostrar para o Walter que eu não pude ser solidário com ele na saída dele, porque eu tinha um compromisso com mais de 700 pessoas que eu trouxe da Excelsior, da TV Tupi. Ele queria que você saísse. Eu não podia deixar essas pessoas lá. Eu prometi para eles não só o trabalho, o emprego, mas acima de tudo a questão da tentativa de montar um mercado sério para a mão de obra artística brasileira. Aliás, o sonho que você perseguiu desde o início eu acho que foi uma conquista que nós fizemos, que eu me orgulho dela e que a Globo mantém de maneira muito digna. Sem dúvida. E depois, na primeira reunião que eu tive na TV Globo, eu disse que nós precisamos de estúdio. Nós ficamos 30 anos fazendo os grandes sucessos da TV Globo nos estúdios inicialmente projetados para fazer jornalismo pelo Dr. Roberto no Jardim Botânico. Só em 1997 é que nós conseguimos ter o Projac, que era uma solicitação minha desde a segunda reunião do dia que eu entrei. Levou 30 anos para eu conseguir construir o Projac. Mas consegui graças ao apoio do Roberto Irineu Marinho, que entendeu que a Globo, em relação às novas plataformas, em relação ao futuro, ela tinha que se proteger como grande produtora de conteúdo. Isso está feito, a Globo está fazendo isso, mas na Globo nós conseguimos fazer uma emissora para atender aquilo que são as duas funções que uma empresa de comunicação tem que ter. Primeiro, ser um grande veículo de publicidade, não necessariamente nessa ordem. E a segunda, atender às suas responsabilidades sociais de mídia com relação à população, à informação, à educação. Tanto que no começo da TV Globo, nós criamos lá o telecurso de segundo grau, tivemos o sítio Pica-Pau Amarelo, tivemos o Vila Sésamo. Hoje, desnecessários, na medida que o governo tem as suas próprias redes de educação muito mais eficientes. Mas o fato é que cumprir a sua responsabilidade social e o seu papel como veículo de publicidade foi sempre a nossa meta. E o que eu disse aquele dia lá na escola, na ESPM, é que durante toda essa jornada da TV Globo, os conceitos do Rodolfo Lima Madsen estiveram presentes. E muitas vezes
das coisas, das nossas conversas particulares, com relações éticas, com relações à qualidade de conteúdo, com relações ao posicionamento junto à sociedade. Eu sempre tive a oportunidade de usar, me fartei de usar conceitos do Rodolfo Lima Marques. Que bom. Boni, muito obrigado por sua grande atenção aqui com a gente. Obrigado, Zé. Sucesso para o programa. Muito obrigado. Foi uma aula, um programa especial mesmo, nosso, um dos melhores da nossa série. Uma pequena história. É uma grande história e eu sei que você tem muita coisa com a TV Vanguarda, está indo muito bem, né? Eu tenho uma casa lá na praia, em Juqueí. Pioneira em tudo. É espetacular. Nós temos agora essa questão do repórter Vanguarda. E nós temos hoje 120 mil repórteres cadastrados, inscritos, contratados, trabalhando com celular na rua. Nós temos 120 mil pessoas que acessam a Vanguarda sem falar com ninguém. Você com o seu celular abre os nossos gravadores e grava sem trocar uma palavra com nenhuma pessoa. Tudo automatizado. Então, nós temos 120 mil repórteres na rua. É aquela plataforma que você já pensou em usar e está usando agora. Exatamente. Bom, obrigado pela atenção. Trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado. Esse foi José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni, que deu um show de simpatia, sabedoria, bom humor e aula para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente.